O nosso podcast está de nome novo e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Que felicidade começar mais um ano aqui com vocês, 2024. Para quem está ouvindo esse podcast em tempo real, esse é o primeiro episódio na primeira semana do ano e eu não poderia falar sobre outro assunto que não fosse sobre autoconhecimento, porque essa é a bandeira do meu trabalho, sempre foi. É o que a terapia mais proporciona para quem busca, independente dos motivos que as levam a buscar esse processo tão lindo da psicoterapia. Mas é uma postura de vida. O autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento é uma postura intencional de vida para ter muitos benefícios. É sobre alguns desses benefícios que a gente vai conversar no dia de hoje. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu quero apresentar o novo nome do podcast, Autoconhecimento na Prática. Para a gente desenvolver o autoconhecimento, a gente precisa estar muito atento a nós, né? E através disso, a gente passa a viver uma vida mais consciente, a viver uma vida mais presente, mais conectado, prestando atenção no que está acontecendo. Então, uma coisa leva a outra. Essa consciência nos leva ao autoconhecimento e o autoconhecimento nos leva a tomar melhores decisões, a prestar atenção no que a gente está fazendo, no que está acontecendo ao nosso redor, trazendo essa presença, essa consciência. Então, por muito tempo, eu senti que fazia muito sentido ter o nome do podcast como Vida Consciente, Vida Leve Consciente, porque por muito tempo eu trouxe isso para vocês e vou continuar trazendo sempre, mas agora utilizando de outras formas. Então, quando eu comecei a refletir num novo nome, porque esse nome já não fazia mais sentido para mim, para o que eu gostaria de passar pelo nome em si, não só pelo conteúdo, porque esse continua sendo como um lema, ter uma vida consciente, prestando atenção no que está acontecendo no nosso mundo interior. Eu comecei a refletir, bom, o que eu falo, né? O que eu falo em todas as redes sociais, não só nessa. Eu ensino autoconhecimento na prática, é isso que eu faço. As reflexões, as perguntas, os norteadores, as caixinhas de perguntas por outras redes, sempre trazendo como foco vocês olharem para dentro, olharem para si, entendendo parte de vocês nesse processo, nessa relação, nessa situação, porque é muito mais fácil a gente olhar para fora e encontrar os problemas fora, mas muitas vezes o fora é parte nossa, né? E muito daquilo que a gente vê fora tá em nós. E a gente não consegue ter essa percepção se a gente não se conhecer, se a gente não olhar para dentro. Então, acho que não teria nome melhor para esse podcast, para toda essa continuidade, que não seja autoconhecimento na prática. Então, os episódios em diante sempre vão trazer cada vez mais esse olhar para dentro, que já é uma proposta, sempre foi uma proposta minha, mas eu acho que agora com muito mais foco e muito mais direcionamento. O autoconhecimento é um norteador, né, do meu trabalho. Eu sou mentora de autoconhecimento, eu tenho esse programa de mentoria em autoconhecimento e, como eu disse, a terapia traz muito disso. Então, tudo que eu reflito com vocês é sempre nessa busca de para de olhar para fora e olha para dentro. Olha para você e se percebe, e percebe a tua mente, percebe teus sentimentos, percebe a repetição de situações e de ações da sua parte. Então, a partir de hoje, e cada vez mais eu quero te convidar a trabalhar nesse olhar para dentro, para você cada vez mais se olhar com os seus olhos. E talvez se olhar pela primeira vez com os seus olhos. Porque talvez esse olhar para dentro, para você, se eu te perguntar como você se vê, como você se percebe, talvez você vai repetir adjetivos, palavras, frases de uma vida inteira, porque falaram isso de você. Porque são esses os conceitos que você tem sobre você,
que você escutou, que você se construiu assim. Talvez você até não se identifique tanto com aquilo que você fala sobre você, mas você sempre escutou isso. E você repete, você replica. E será que você já se olhou pela primeira vez com os seus olhos? E é difícil a gente fazer isso, não tem, acho que, como a gente se retirar completamente desse olhar de outras pessoas sobre nós. Mas em partes é possível. Então você só vai conseguir olhar para dentro e passar por um critério, isso tudo que eu sempre falei sobre mim, existe ou não? Eu concordo ou não? Eu enxergo mesmo em mim ou não? Através do autoconhecimento, quando você se olha de verdade, talvez pela primeira vez, e vai se surpreender com muita coisa. Mas o autoconhecimento, ele é um caminho às vezes doloroso, porque nesse surpreender-se por aquilo que a gente encontra em nós, pode ser mesmo assustador, pode ser uma grande surpresa você perceber algumas características que você tem e que você não gostaria de ter. Talvez você tenha lutado muito tempo para esconder, para não olhar por medo, não só para que os outros não vissem, mas você mesmo não queria encarar partes suas, por não saber lidar, ou por vergonha, ou por uma idealização de uma excelente versão de si. E talvez quando você se olha com toda essa verdade, se olha de verdade pela primeira vez, te assusta. Mas eu não quero que você faça esse processo à base de crítica, à base de julgamento. Eu quero que você se observe como uma prática de mindfulness, como uma prática de aceitação radical, que é olhar para a experiência com uma postura de abertura para observar sem julgar, sem avaliar, sem catalogar como bom ou ruim, certo e errado. É com abertura você observar as novidades, aquilo que existe, aquilo que você tem descoberto, de uma forma curiosa, aberta e atenta, sem necessariamente decidir julgar como bom ou ruim aquilo que você tem percebido. Afinal de contas, você é um todo, né? Você é feito de muitas partes e então é claro que, sendo um todo, existe tudo em você. E se existe tudo em você, é claro que muitas coisas você não vai gostar. Mas o foco não é esse, né? O foco é num total, é em muito mais coisa do que aquilo que você talvez sinta vergonha e queira esconder, os seus monstros, a sua sombra. Então, uma das razões para você praticar o autoconhecimento cada vez mais é porque quanto mais você se conhece, melhores decisões você tem. Melhores escolhas, elas são mais fáceis porque você já tem conhecimento sobre você, sobre como você se porta, como você lida com determinados desafios, como você lida com a pressão, ou como você lida com a mudança, com coisas novas, como você lida com sair da zona de conforto. Então, conhecer sobre si possibilita escolhas mais conscientes. Você tem mais conteúdo sobre você para fazer essas escolhas. O autoconhecimento também proporciona a você um entendimento maior daquilo que é seu e daquilo que é do outro, ou daquilo que é seu ou aquilo que é da experiência da situação. A gente vê em relacionamentos longos uma fusão tão grande dos dois que chega um momento em que o casal já não sabe mais o que sou eu, o que é você, o que é característica minha, o que é sua, o que é um gosto particular meu, ou esse gosto é seu. A gente se confunde. Então, numa situação também, né, de repente, numa convivência, no trabalho, de repente no próprio empreendedorismo, né? Alguma coisa que você encabeçou já tem um tempo, e às vezes a gente acaba confundindo valores nossos com o do negócio, com o do outro. Então o autoconhecimento faz isso, ele faz você entender, você perceber o que é seu e o que é do outro.
Você passa também a entender melhor o que você quer se aproximar e do que você quer se afastar. As pessoas, os lugares, as situações, o que te faz bem, o que não te faz bem. E você começa a ter um poder de consciência maior de decisão, um entendimento melhor sobre o seu jeito de ser, do que se afastar e o que se aproximar. Quando você se conhece, você também conhece melhor os teus pontos fortes, teus pontos fracos, as oportunidades, aquelas coisas que são os seus potenciais. Então você já sabe que determinada situação vai exigir tal e tal característica, e você olha para dentro e percebe, eu tenho essa característica, então acho que eu posso dar conta. Ou eu não sei como lidar porque eu não tenho essa característica, então eu preciso desenvolver essa habilidade, eu preciso pedir ajuda, eu preciso me aprimorar, preciso estudar, preciso aprender, desenvolver. Então você consegue perceber os teus potenciais para você usar, para você expandir, para você realmente potencializar. E aquilo que falta você corre atrás. Você também aprende a utilizar as suas características a seu favor. Você passa a utilizar o seu jeito de ser, a sua personalidade, ao invés de utilizar contra você e se problematizar tanto, entender que você que é estranho, que é problemático, que é errado, você utiliza as suas características, sejam elas quais forem, a seu favor, porque esse é você. E você passa a entender melhor através do autoconhecimento a sua personalidade para usar a seu favor. Conhecendo as suas tendências, você começa a cuidar mais pelos lugares que você passa, as pessoas que você se envolve, as situações que você se desafia, as oportunidades. Você passa a decidir melhor se você quer ou não quer utilizar dessas oportunidades e possibilidades. Então, através desse entendimento das suas tendências, você já não se coloca mais em caminhos tão complicados para você. Se compreendendo mais, entendendo mais sobre você, você também começa a entender melhor os desafios que você tem enfrentado. Os lugares por que você passou que te trouxeram sofrimento. Você passa a entender melhor as decisões até então que você tomou. Então você olha para a sua vida hoje e você consegue compreender um pouquinho melhor como você chegou ali. Partes disso são coisas que a gente não tem controle. Mas quando você olha mais a fundo, você percebe que uma parcela disso talvez tenha tido do seu jeito de ser, das suas escolhas, das suas decisões, da forma como você percebe o mundo, da forma como você lida com os seus problemas e os seus desafios. Quando você tem autoconhecimento, você sabe quais são as suas necessidades. Então, quando você está numa relação, você não espera que o outro entenda, que o outro sane essas faltas, essas necessidades, porque você entendendo quais são, provavelmente você vai perceber que é só você quem pode sanar, é só você quem pode se dar, é só você quem pode suprir essas necessidades em aberto. E aí você não está numa relação esperando que o outro faça por você coisas que só cabem a você fazer. Eu teria mais vários pontos aqui para trazer, mas acho que esses são pontos importantes para que você perceba que você pode ter sim uma relação melhor com você mesmo, quando você se conhece mais e consegue olhar para dentro. Não tem caminho de autoconhecimento que não seja se percebendo, estando consciente, conectado com você, atento, trabalhando a atenção plena para se observar, para perceber mais a sua mente, os pensamentos mais recorrentes, como você se sente na maior parte do tempo, os seus padrões de comportamento, o que você faz quando você pensa, quando você sente, o que você faz a partir disso. Então, a partir de hoje, olha menos para a vida do outro. Olha para a sua. Olha menos para tudo aquilo que o outro conquistou e almejou, e sonhou e realizou. E olha mais para você e para o caminho que você está percorrendo para também alcançar aquilo que você está buscando. Olha para dentro, olha para si, esteja com você. E eu garanto a você, quanto mais você aprender sobre você, mais leve pode ser esse caminhar aí na sua vida.
que a gente possa ter um ano de bastante consciência, prestando bastante atenção ao que está acontecendo, especialmente em nós, na nossa vida, para que, trabalhando bastante essa consciência, a gente possa trazer mais leveza no dia a dia, porque acaba sendo uma escolha a forma de lidar com as coisas. A forma como a gente vai experienciar cada sentimento, cada desafio, cada situação que acontece sem controle, acaba sendo uma escolha, a forma de vivenciar aquilo que a gente não tem tanto controle assim. E aí sim, a gente pode viver um pouco mais leve, né? Porque cabe a nós fazer essa escolha de como vivenciar as experiências. A gente se vê semana que vem, novamente, e um beijo.